Quando a Sabrina termina com alguém, ela faz uma música assim, nossa, que trocinho pequeno é esse que você tem, né? A gente tinha começado, eu nem sabia, já terminou. Quando a Olivia termina com alguém, ela tira o coração dela, entrega pra essa pessoa, tal qual o Crepúsculo, assim, ó, com as mãos entregando o fruto proibido, a quase uma virgem indo para um sacrifício, e aí depois ela chora até dormir. Aqui, não importa se você gosta da Sabrina ou da Olivia, eu particularmente gosto das duas. Mas o que eu quero falar é que essas duas têm uma peça fundamental que você deveria aprender também se você quer se comunicar de uma forma muito mais assertiva e principalmente única, original. So, let's go, caralho! Em primeiro lugar, eu preciso fazer um disclaimer aqui, porque tudo que eu falo nesse meu canal é uma grande hipótese. Então, assim, o que eu tô falando aqui é algo que eu observei, eu criei essa hipótese, estou trazendo essa hipótese para vocês. A sua obrigação, ou o seu dever, ou nada, se você quiser fazer esse vídeo, vai embora, você que decide, eu não te obrigo a nada nessa vida também, é pegar, ouvir o que eu tenho para falar, juntar o seu tico e o seu teco, e aí você vem aqui nos comentários e me fala qual é a sua hipótese. Não precisa necessariamente concordar com a minha. Cada um tem aí sua forma de pensar. E de onde veio essa minha hipótese louca, né? Vamos lá pro primeiro passo, observação. Uma playlist que não foi eu que fiz, foi uma pessoa que fez assim, eu sou muito apaixonada por essa pessoa, queria poder dar um beijo na boca dela. Ela fez uma playlist com uma música da Olivia e uma música da Sabrina. E é intercalado dos álbuns E-mails a Consent, enfim, desde E-mails a Consent pra cá, né? E nisso eu percebi algo diferente. Eu fiquei tipo, olha só, que interessante. Me parece, quando eu paro pra pensar um pouquinho sobre isso aqui, que tem algo que se repete. Vamos analisar? Então, let's go! Porque assim, por exemplo, Taste e Déjà Vu, todos nós sabemos que é literalmente a mesma música. Taste e Déjà Vu, elas têm o mesmo sentido aqui, que é, você tá com a sua nova mulher, mas aqui, ó, você tá sentindo o gostinho de mim, da minha boca aqui, você ainda tá fazendo com ela as coisas que você fazer comigo. Por quê? Por quê, querido? Vai se tratar. E aqui, mais um disclaimer pra você, pra gente não ter muito comentário idiota aqui. Eu faço análise de letras, porque das letras das músicas, no caso, não da sonoridade da música, até porque eu nem posso, porque eu não entendo. Mas eu entendo de escrita criativa e aí é disso que eu faço análise, né? Das metáforas, do que elas querem dizer ou do que eu interpreto que elas querem dizer, porque a partir do momento que um artista coloca uma arte no mundo, essa arte fica à interpretação das pessoas que estão recebendo essa arte, isso aí é o básico, é o mínimo. Então, assim, eu tô fazendo aqui uma análise das letras delas, então vamos começar. A letra de Taste e de Déjà Vu são basicamente a mesma. O que muda? O que muda? Vamos pensar aqui um pouquinho. Porque mesmo que essas duas músicas tenham a mesma conclusão narrativa, que é assim, você ainda tá sentindo gostinho de mim fazendo tudo que você fazia comigo, elas ainda são muito únicas entre si. E essa que é a minha hipótese e eu vou trazer aqui pra vocês agora. Bora lá então pra hipótese. Em primeiro lugar, a Olivia, ela é extremamente dramática, muito dramática essa menina, meu Deus do céu. Enquanto a nossa Sabrina, ela é o quê? Ela é extremamente irônica, levando, obviamente, em perspectiva o tema, né, a base de cada um dos álbuns, mas nas músicas a gente vê uma predominância da dramatização no caso da Olivia e a predominância da ironização no caso da Sabrina. Bora aqui, ver o que eu juntei pra trazer pra gente. A Olivia, ela não tem vergonha de virar pra um cara e falar assim, mano, você é um sociopata porque você terminou comigo. Básico. Falar que quer se encolher e morrer só porque ela passou uma vergonhinha ali na social que ela tava também. Básico. Falar, inclusive, que ela poderia ser a melhor amiga da ex, do namorado dela, de tanto que ela é obcecada por essa garota. Básico. E aí, nessa música The Cure, ela simplesmente fala que tem um jogo muito interessante esse jogo. Vocês já fizeram? Eu já fiz. Muito interessante esse jogo que tem na cabeça dela de ficar imaginando com quem o namorado dela já transou até ela ir dormir chorando. Olha só. Muito saudável. Quem nunca fez isso? Eu já fiz, assim, umas 2, 3, 4 vezes. Antes da terapia, gente. Foi antes da terapia. E aí, ela se contradiz na própria música. Quando tem duas linhas diferentes, ela diz que não pode ouvir os próprios pensamentos e depois ela fala que essa foi a maior mentira que ela já contou. Quem nunca mentiu pra si mesmo também? Eu acho, mais uma vez,
básico. Aqui que tá a questão da Olivia. Ela sabe que tá mentindo pra si mesma. E nessa mentira, ela cria todo o drama que vai permear as músicas dela. Não que todas as músicas dela sejam uma mentira, mas a partir desse momento em que ela dramatiza, em que ela exagera algo que aconteceu dentro da relação, ela consegue criar. E no fim, ela justifica tudo isso, porque ela fala na música dela tal qual conselho de vó, que você tá fazendo a sua cama pra você deitar. Eu amo essa música, inclusive, Making the Bed é uma das minhas músicas preferidas da Olivia. Tô muito empolgada pra esse álbum, que isso. Agora, já a Sabrina, bora lá. Ela usa do exagero também, tal qual a Olivia, só que ela usa do exagero voltado para ironia. Quando ela fala que, ai, eu deveria ter imaginado que você era como os outros, tão bonito e tão dissimulado. Agora não sobrou mais o filho de ninguém pra eu poder ter uma relação ali. Eu adoro Nobody Son. É mais ou menos isso que é a tradução. Bonito, tão dissimulado e agora não sobrou o filho de ninguém pra eu confiar. Olha só isso aqui, gente. Olha só o que você colocou pra mim. Olha, tudo culpa sua. Essa coisa aqui que você fez. Agora não tem mais ninguém pra mim. Depois ela ainda fala, não, eu tô bem, eu só achei que ele ia ceder e ia voltar pra mim, mas pelo jeito não aconteceu. Então vamos seguir a vida e fingir que eu não tô aqui chorando. O que eu acho legal da Sabrina é que até mesmo nas músicas que ela traz do drama, porque como eu disse, o exagero, ele é comum. O exagero, ele é um estilo narrativo, vamos dizer assim. Tem muitas histórias, basicamente, o exagero, ele é necessário pra gente conseguir compreender melhor o que tá acontecendo em cena. Então, e em cena que eu digo no livro, tá? Eu sou autora, né? Eu tenho alguns livros, inclusive de fantasia. Então, às vezes, a gente precisa extrapolar no que está acontecendo com o nosso personagem para que seja tão, assim, um pouquinho fora da realidade que o leitor, ao ler aquilo, ele fica, gente, um tanto chocado. Mas não é que é mesmo? Entende? A gente precisa trazer um pouco do exagero, o próprio leitor se conectar com aquilo que ele está escrevendo, né? Mas voltando pra Sabrina, tipo, quando ela fala, agora eu sou uma destruidora de lares, eu sou uma vagabunda, tenho ameaças de mortes que enchem um caminhão. Então diz aí quem eu sou. Eu acho que eu não tenho escolha. É um drama, mas ela não tá sendo irônica aqui? Ela tá trazendo esse drama, essa dor dela a partir da ironia. Me diz aí quem eu sou então, já que você sabe muito mais de quem eu sou do que eu. Inclusive, Music and Sand é meu álbum preferido dela. Ai, gente, que álbum bom. Todos são, mas em Music and Sand tem... Eu tenho um pé no drama. Então, assim, como esse álbum é um pouco mais dramático, a conclusão é que as duas, elas equilibram ali entre o exagero e a especificidade do que elas querem trazer para as músicas delas. Ou seja, entre o exagero e o drama ou entre o exagero e a ironia. Porque isso torna a música delas ao mesmo tempo mais profundas e mais palpáveis. Principalmente quando existe um contraste de algo que a gente conhece e algo que é completamente fora da nossa realidade, algo que é palpável e algo exagerado. E aí, no algo que esse algo exagerado, a Olivia geralmente exagera pro drama e a Sabrina geralmente exagera pra ironia. Tanto que aqui, ó, em Ballad of a Homeschooled Girl, gente, eu amo essa música, mas esse nome é enorme. Deus, nossa. É a síntese disso. Ela usa uma frase que é popularmente conhecida, que é aquela, o gato roubou minha língua, inclusive ela começa a música com essa frase, e depois ela fala, seguindo de um grande drama, e é por isso que eu não me dou bem com ninguém. Vocês entendem que esse contraste entre algo que é familiar pra gente e depois algo que é muito único pro artista, e isso pode acontecer em cenas de livros, em conteúdos que você produz para as redes sociais, em qualquer outra coisa, é o que traz a voz dela, deixa o que elas estão falando de um jeito único, que você percebe, tipo, isso é uma música da Sabrina, isso é uma música da Olivia. E aí, qual a conclusão disso tudo? Como você pode pegar tudo isso e você usar essa base do que eu estou falando aqui. Mas antes de a gente continuar, isso aqui é uma produtora de conteúdo em começo de carreira. Então, não esquece de se inscrever. Eu vou continuar pedindo inscrições, até mesmo quando tiver 1 milhão aqui de inscritos, mas isso aí vai vir com o tempo, porque profetizei. Me conta aqui nos comentários qual é a sua hipótese e bora lá para nossa conclusão de como você pega essa informação que eu acabei de passar e aí você transforma isso na sua forma de se expressar. O que as duas têm em comum, como eu falei, é
substância. E não é isso aqui que eu tô falando não, tá? Se trata, você para com isso, se foi isso que você pensou. Vamos aqui com calma. Substância vem do latim, que significa substare, estar firme por baixo. E esse estar firme por baixo é um entendimento tão profundo daquilo que você quer expressar que qualquer coisa que você faça sempre vai ter um pouco daquilo que te sustenta. Vocês entendem? Vem aqui comigo que eu vou explicar um pouco melhor. Aquilo que sustenta a gente tá ali aparecendo mesmo sem aparecer, porque ele se infiltra na forma como a gente se comunica. Vou dar só um exemplo. O sustento daquilo que eu comunico aqui são algumas coisas. Uma delas é a hipótese. Eu sempre trago uma hipótese, eu sempre trago aqui uma conversa aberta, porque eu não tô aqui para ditar regra, nem para cagar na cabeça de ninguém. Não existe esse ditado, cagar na cabeça de alguém? Se não existe, tá existindo. Então, assim, eu tô aqui para trazer o que eu conheço bastante marketing, trabalhei bastantes anos aí, inclusive continuo trabalhando. Inclusive tem uma consultoria. Mas eu quero falar aqui de divas pop e animes e mangás e livros e o meu livro Descendente do Sol, que vocês vão me ouvir falar bastante dele também. E eu quero mostrar para vocês que a arte e a forma como a gente se comunica está completamente interligada. Os dois são intrínsecos. E a partir disso, o que é substância, né? Hoje em dia eu sinto que as pessoas, elas começam a criar conteúdo e elas não sabem muito bem o que postar. Fica meio que assim. Eu era uma dessas pessoas, porque eu não sabia como juntar o tanto de coisa que eu queria falar numa coisa só. Só que eu percebi, olha só, divinação desceu aqui. Não é que eu não preciso falar de tudo que eu amo, mas tudo que eu amo está intrínseco naquilo que eu falo. Momentos de reflexão. O que eu quero dizer é que quando você tem uma substância sólida, você entende o que você quer passar e quem você é, principalmente para saber o que você quer passar. Você tira dali o que as pessoas impõem para você e tem um conhecimento de quem você é. E é óbvio que a Sabrina e a Olivia são duas meninas, são novas e ainda estão se conhecendo, mas elas têm uma base muito sólida de quem elas são e do que elas acreditam, principalmente. E isso tá implícito em tudo, implícito e explícito também, né? Nas formas delas se comunicarem, nas formas delas expressarem as opiniões políticas delas, das formas delas colocarem pessoa. Quem elas colocam como bailarina quando elas estão lá? Como que é a banda da Olivia feita, composta, né, por mulheres? Então, assim, são coisas que elas acreditam, que elas não estão falando, mas está implícito na forma como elas se comunicam. Isso é substância. Não é só um intelectual, é a junção de tudo aquilo que faz um monte de matéria e excremento, que é basicamente o que nós somos, né? Em um ser. Você não é só um corpo, você é um ser. São duas coisas diferentes. Muitas pessoas vivem hoje em dia sendo apenas corpos. Por aí, jogado. Você é a mínima ideia de nem. Às vezes não sabe nem o que tá fazendo aqui. Olha pro lado e fala assim, ih, gente. E aí, a substância narrativa é essa base com a forma correta de narrar aquilo que você quer mostrar para o mundo. É muito que eu vou falar daqui para frente nesse canal. Então, se você quer entender um pouco mais sobre substância narrativa e como construir a sua, não deixa de se inscrever. Clickbait sim. Beijos, de volta em breve. E aí eu vou falar mais no próximo vídeo sobre substância narrativa. Bye!